A paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 22, versículo 37. E diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E estendendo um pouquinho aqui, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento e o mais importante que devemos seguir. Mas amar a Deus sobre todas as coisas vai muito além do que muitas pessoas pensam, né? Vai muito além do que muitas pessoas pensam. Será que você ama a Deus sobre todas as coisas mesmo? Mas você pratica esta palavra? Ou somente você fala, não, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, eu amo a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, mas coloca todas as outras coisas em primeiro lugar e Deus por último? Antes de entrar um pouquinho neste assunto, eu quero dizer que essa palavra é tão importante, é a mais importante na verdade, e ela se encontra tanto em Mateus, que eu acabei de citar, que é capítulo 22, versículo 37, quanto em Mateus 22, 40, né, que eu alonguei aqui um pouquinho mais. Ela encontra-se em Marcos 12, 30, ela encontra-se em Deuteronômio 6, 5 e assim por diante. Então, qualquer um desses aqui vai estar dizendo a mesma coisa. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o teu irmão será semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, eu venho perguntar a vocês. É uma pergunta em que, será que realmente Deus ele está em primeiro lugar na sua vida? Essa reflexão, ela tem que ser dada a você mesmo. A você fazer uma meditação dentro de você mesmo e você pensar: para que eu ame a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas, eu tenho que amar a Deus sobre a mim mesmo, porque eu também estou incluída nessas coisas. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo meu irmão. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo um filho. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo minha mãe. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo o meu trabalho, mais do que tudo. Então, para que amamos a Deus sobre todas as coisas, nós temos que fazer de acordo com o que estamos falando. Ah, eu amo a Deus. Você ama a Deus? Que tempo que você tem tirado para Deus? Você tem tirado primeiramente o primeiro tempo do seu dia a Deus ou ao quê? Quando se trata de ir buscar a Deus na igreja, louvar, adorar a casa do Senhor, né? Devolver o que é dele, você tem feito? Quando se trata de deixar uma festinha, uma cervejinha, deixar os amigos, deixar de ir na casa da família, para primeiramente louvar a Deus. São coisas, gente, que temos que entender o seguinte: amar a Deus é primordial, é a primeira coisa que devemos fazer. Mas sim, depois de colocarmos Deus em primeiro lugar, temos um espaço para nossa família, temos espaço para o marido, temos espaço para o trabalho, temos espaço para tudo o que dia a dia temos que viver, né? Claro, para menos do que o pecado. Pecado não, pecado é em último lugar e na verdade nem se encaixa nesses mandamentos de Deus. Jamais. Aquele que pecar, né, sabendo ainda do seu pecado, não se encaixa nessa parte. Mas quando dissemos assim, que amar a Deus primeiramente, não quer dizer que as outras coisas não vão acontecer. Sim, irão acontecer e ainda irão acontecer com mais louvor, com mais prazer ainda, com mais alegria, com mais bênçãos quando você coloca Deus sobre primeiro lugar. Então o que eu quero entender é aquelas pessoas que dizem: ah, mas eu tenho Deus, eu amo Deus sim, sobre todas as coisas. Mas, gente, como?
Se você é uma pessoa que não busca Deus na igreja, que não ora, que não levanta, não faz uma oração, que não louva a Deus, que não fala de Deus, que murmura, que passa o dia murmurando, reclamando, que bebe, que fuma, que se prostitui, que faz isso, que faz aquilo, mas somente fala que ama a Deus? Será que acha que engana a Deus? Claro que não. Mesmo que vivemos dentro da igreja, mesmo que vivais aí dentro da igreja, mas não dentro de seu coração, tu não ama a Deus sobre todas as coisas, só está indo lá para cumprir aquele papel no mundo, Deus ele vê o escondido. Isso jamais fica escondido para Deus. Então, quando se fala amar a Deus sobre todas as coisas, há renúncia. É onde entra a renúncia. É onde eu tive que largar tudo para seguir a Deus, pois o que eu vivia fazendo no mundo não agradava a Deus. E se o meu Deus está em primeiro lugar, são as coisas dele, as ordenanças dele é que eu tenho que seguir, e não as minhas, porque eu amo a Deus antes mesmo de me amar. Então, a renúncia. Para amar a Deus e seguir as suas obras, você tem que renunciar aos seus pecados aqui do mundo. Porque não venha que não se serve a dois deuses. E em cima do muro também não. Ou é sim ou é não. Ou é Deus ou é contra Deus. É muito difícil falar da palavra, porque as pessoas que elas estão assim fora da igreja, elas até se assustam, né? Mas quem está dentro da igreja sabe as ordenanças de Deus. Quem lê a palavra de Deus nem precisa de exatamente estar ali dentro da igreja. Quem só lê e ouve e põe em prática a palavra de Deus sabe do que eu estou falando. Que não existe meio pecado, que não existe pecadozinho, que não existe você ir ali no mundo e voltar para cá. Não existe isso. Existem restrições, existem renúncias para que se siga a Deus, mas Ele te dá o galardão. Então pense bem na sua vida, o que você está fazendo, se esse pecadozinho aí, essa coisa de momento, esse pecado de momento, vale mais do que a sua salvação, que será eterna. Procure ler mais a Bíblia, para entender o que é realmente amar a Deus sobre todas as coisas. É muito mais do que você falar aqui, eu amo Deus sobre todas as coisas, sim, eu tenho um coração bom, eu gosto das pessoas, eu ajudo ao próximo. É muito mais do que isso, gente. É muito mais do que isso. Amar a Deus é você renunciar a todas as coisas, até a si mesmo. Entendeu? Então, para que você ame a Deus, você tem que renunciar tudo, deixar tudo para trás e viver ali um novo eu. A partir daí, o Espírito Santo vai se agradar e vai entrar com providência na sua vida. E tudo vai ficar muito mais fácil. Tudo vai ficar lindo, tudo vai ficar perfeito. Porque o amor de Deus, ele é perfeito. A vontade de Deus, ela é agradável, né? Então, temos que deixar tudo e colocar exatamente Deus em primeiro lugar. Abandonar tudo que você quer fazer para agradar a Deus. Você tem que abandonar esses pecados carnais, essa coisa que o seu corpo, sua mente quer fazer, mas que é errado, que não é coisa que Deus te pede, não é o que Deus ordena. E vá buscar o que Deus está ordenando, porque Deus é o dono de tudo. Está entendendo? Às vezes eu penso, eu tinha que ir na igreja, mas acho que eu vou deixar para domingo próximo. Aí, chamam para um churrasquinho e você vai. Você colocou Deus em primeiro lugar? Mesmo que você falou que Deus ficará para o próximo domingo. Isso é colocar Deus em primeiro lugar? Primeiramente, vá buscar Deus. Se depois você quiser ir até o seu churrasco, aí já é problema seu. Mas primeiro de tudo do seu dia é agradecer a Deus, buscar a Deus todos os dias, para que se renove todos os dias as nossas forças. Amém? E com essas renúncias, gente, às vezes a gente fala de renúncia, acha que é só coisa ruim, que é isso, que é aquilo. Não, esses pecados carnais, eles não levam a nós a lugar nenhum. Nós somos enganados pelo inimigo. Então, temos que lutar contra
esses pecados carnais, contra a carne, essa vontade que a carne tem de pecar, de beber, de sair, de fazer coisas que você vai estar correndo risco de vida, perdendo a sua salvação e não vai te levar a lugar nenhum. Vamos buscar a Deus, que Deus é maravilhoso, Ele nos dá tudo o que precisamos. Mas ame e busque a Ele em primeiro lugar. Busque sempre a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus sobre todas as coisas. O que mínimo você imaginar e o que máximo você imaginar. Primeiro é Deus, Ele é primordial. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu estou em segundo lugar. Primeiro eu amo Deus, depois eu me amo. E eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Então, primeiramente Deus e depois amar você, a todos, como a mim mesmo. Que é um amor gigantesco também. Então, o que eu quero de bom para mim, eu tenho que desejar também, querer ao irmão. Amém? O que eu não quero para mim, eu não desejo ao irmão. E assim sucessivamente. Então, gente, tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, para viver, ele encontra-se aqui, na Bíblia Sagrada, aonde Deus deixou para que nós conseguíssemos a nossa salvação. Mas não é apenas ler, ou não é apenas ouvir e deixar embora, não. É a ler e praticar. Porque às vezes nós aqui na Terra não sabemos da vida um do outro, né? Mas Deus, Ele vê o escondido, Ele sabe de todas as coisas. Então é ouvir, guardar no seu coração e praticar. E assim seguir o que aqui está nos instruindo. Jesus nos instrui. E assim teremos a nossa salvação. Amém.